do Senhor você que navega na internet, a paz do Senhor você que está no nosso canal da EBD Online, aqui da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui a Rua Amaral, número 95, no Andaraí, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e estamos juntos novamente para a lição, comentarmos, a lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Vem comigo já compartilhando, não apenas compartilhando, mas curtindo aí o nosso canal, tá bom? Então, compartilha, curte, faz com que o nosso canal seja aí visitado por muitas pessoas, porque a gente se esforça, existe uma equipe aqui se esforçando a cada dia para nós entregarmos o melhor para você, ok? O caráter missionário da Igreja de Jerusalém, o texto áureo que nós temos em nossa lição, diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Isso nós encontraremos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o verso 20. A nossa verdade prática diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Vou repetir: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. E finalmente, os objetivos da nossa lição. Em primeiro lugar, amados irmãos, devemos destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Em segundo lugar, nós devemos enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E em terceiro e último lugar, nós devemos comentar, e valorizar a prática do discipulado com base para o crescimento saudável e também não só o crescimento, mas a manutenção da identidade da igreja. Vamos à nossa introdução. Você sabe que a nossa EBD é um tanto quanto diferente, de outras EBDs online. Aqui a nossa proposta é sempre uma síntese muito singela, muito rápida, para que você não fique enfadado. Ah, meu Deus, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta correria. Não, fica tranquilo, tá? Não sai daí. Nós estamos aqui sempre com a proposta de sermos sucintos, porém profundos, para que você tenha um norte e chegue, como diz o nordestino, O nordestino diz assim: chegue tinindo lá na aula presencial domingo que vem, ok? Você sabe onde nasceu as missões transculturais? Você sabe onde nasceu as missões transculturais? Pois é, na lição 12, esta é a nossa lição, a lição de hoje, nós estudaremos a partir de agora sobre esse assunto, sobre essa realidade. E nós vamos entender melhor a origem desse trabalho tão importante para o reino de Deus. E esse reino é um movimento contínuo. Esse reino não para, tá? Esse reino sem a qual nós mesmos, nós aqui do Brasil, nós os gentios, não seríamos alcançados se não fosse por esse movimento, por essa forma de entender o que Jesus falou em sua palavra. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A primeira cidade, amados irmãos, a receber
uma missão transcultural foi a cidade de Antioquia, que era não apenas uma cidade importante da Síria, mas também a capital da Síria, ok? Uma das realidades que falamos desde a lição 10, eu penso que você se lembra, não é? Que foi com o tema a expansão da igreja, que os primeiros cristãos que romperam as fronteiras de Israel e levaram o evangelho para além, foram aqueles que, por ocasião da perseguição após a morte de Estevão, fugiram de Jerusalém. Olha, por favor, nunca esqueça disso. Os primeiros cristãos que foram nessa missão e que acataram essa missão do Senhor Jesus de além fronteiras, de pregar as boas novas, repito, foram aqueles que, por ocasião da morte de Estevão, do martírio de Estevão, foram a outras cidades, a cidades gentias, ok? Isso significa que nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo, pode ser maior que o desejo de anunciar a Cristo. Então, partindo para o nosso ponto de número 1, uma igreja com consciência missionária, uma igreja com consciência missionária, sem fugirmos, evidentemente, do contexto do ponto 1 da nossa lição, é claro, não é nossa intenção fugirmos. Eu quero fazer uma afirmação para você guardar também para sempre, tá? Aconteça o que acontecer, nunca abra mão de 3 coisas em sua vida: foco, fé e ação. Vou repetir: foco, fé e ação. Por que, pastor Radamés, de vez em quando o senhor repete alguma coisa? É para que Deus internalize na tábua do teu coração. A mãe da repetição, ou melhor, o aprendizado, requer que nós repitamos, tá? Então, a repetição é a mãe do aprendizado. Gostou dessa? Então dá um like aí para nós, tá bom? Então a repetição é a mãe do aprendizado. A Bíblia diz que o soldado que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Imagina agora, amados irmãos, imagina só, presta bem atenção nesse cenário. Imaginem se aqueles primeiros missionários tivessem internalizado a perseguição que sofreram em Jerusalém e a colocassem como referência em suas vidas. Quando eles voltariam a falar de Cristo? Nunca mais. E é importante entendermos que eles não internalizaram isso, mas eles, com muito foco, né, permaneceram firmes, permaneceram focados, permaneceram marchando na terra com o seu objetivo, ou no caminho do seu objetivo. Guardou essa aí? Em termos de fé, o que é ter fé? É apenas ir ao templo, cumprir a liturgia estabelecida no culto? Não. Fé não é apenas isso. Claro que não. É apenas ter o hábito de orar, não é? De orar todos os dias, de ler a palavra de Deus? Claro que não é apenas isso. Claro que não. É apenas manter uma vida afastada dos pecados e das concupiscências da carne? Claro que não. Fé é convicção. Fé é certeza, tá? E essas coisas são demonstradas especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Você concorda comigo? Essas coisas assim que acontecem, perseguição, pessoas que têm preconceito em relação a nós não devemos arriar as armas, mas devemos seguir
adiante com fé. Você quer um exemplo singular de fé? É o exemplo de Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Você se lembra? Você se lembra do que eles disseram a Nabucodonosor? Quanto a isso, não devemos te falar nada. Quanto a isso, nós não vamos te falar nada. O Deus a quem continuamente nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas também se Ele não quiser, não tem problema, Nabucodonosor. Nós não nos dobraremos diante da tua estátua. E finalmente, ação. Eu falei de fé, eu falei de foco, eu falei de fé e agora de ação. E uma das frases que eu carrego em minha vida é: intenção sem ação é ilusão. E Tiago já dizia isso, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Ele disse em sua carta, a carta de Tiago, o capítulo 2, o verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Eu tenho uma fé muito grande que Deus vai salvar a minha família. Mas no primeiro embate, no primeiro fora que nós levamos, fechamos a boca, nos encolhemos e entramos para aquele clubinho dos que se sentem vítimas de tudo e de todos. Não, isso não corresponde à fé genuína, à fé autêntica. Já dizia alguns irmãos antigos, o cristão é como omelete, quanto mais bate, mais cresce. Gostou disso aí? É verdade. Então, meu irmão, nós estamos numa guerra sem precedentes entre o bem e o mal, tá? O Dr. Martin Luther King dizia uma das suas frases, nas suas frases preferidas: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quando você age, não age sozinho, entenda isso. Os céus estão com você, então entre em ação. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Fale com respeito, com educação, com cordialidade, mas não deixe de falar. Deus enviou o anjo a Cornélio, mas quem pregou para ele foi Pedro, o apóstolo Pedro, não foi o anjo. Então nós não podemos deixar de comentar sobre esse aspecto. Aqueles homens que levaram o evangelho a Antioquia eram pessoas comuns do ponto de vista natural. Não eram doutores da lei, não tinham cidadania romana, no máximo falavam o grego, não falavam diversos idiomas, mas eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, Atos capítulo 11, verso 21, diz: a mão do Senhor era com eles. Se a mesma mão é conosco, qual é a nossa desculpa? Nenhuma, não é verdade? E aí, o ponto 2 da nossa lição fala de uma igreja com visão transcultural, tá? E visão transcultural é a capacidade de compreender, interagir e comunicar-se efetivamente com pessoas de diferentes culturas, com um detalhe: reconhecendo e respeitando as semelhanças e diferenças entre os grupos culturais. Aqueles homens tinham o desafio de, além de vencer as barreiras da língua grega, vencer as barreiras culturais que eram totalmente diferentes daquelas que eles anunciavam. Sabe onde está o diferencial? Você quer saber? É que cabe a nós pregarmos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes esquecemos disso. Então, nós queremos terminar esta lição de número 12 nesse exato momento, dizendo para você que não se intimide, não recue, avance, Deus é contigo e que Deus abençoe até a lição 13, se assim Deus nos permitir.